É uma mensagem que Deus tem falado muito comigo e com muitas pessoas por esse texto. João capítulo 5, a partir do versículo 5, diz assim: Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Pai, te louvamos por esta palavra, te louvamos por esta oportunidade, por tuas misericórdias, por tua graça, pelo teu amor, por ter nos sustentado a cada dia, Senhor. Te pedimos graça para a direção, para podermos ministrar o coração para o teu povo e as pessoas que irão acompanhar pelas plataformas para de informação, que sejam alcançadas e tocadas pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, sabemos que a vida de todo ser humano, ou por que não dizer de todo ser, mas enfatizando aqui muito bem na vida de nós que somos racionais. Temos uma vida que literalmente é baseada, arquitetada, estruturada por momentos. Interessante é que a palavra momentos vem de uma derivação latina momentum, que quer dizer instante, período, seja ele curto ou de longo prazo. E esses momentos é algo tão sério que eles têm o poder de marcar toda uma geração, toda uma história, todo um processo, toda uma vida e toda uma perspectiva de vida. As duas qualidades de momentos que nós precisamos enfatizar para entender mais um pouco sobre isso. Os momentos eles podem ser bons e também podem ser maus. Quando estamos vivendo um momento bom, a nossa mente, o nosso raciocínio, ele entende e lança uma mensagem ao nosso coração que se nós chegamos a esses momentos bons, com certeza temos a capacidade de experimentar momentos melhores e extraordinários com o nosso Deus. Só que, em contrapartida, há os momentos maus, que também têm o seu poder. E para nós entendermos melhor sobre isso, sobre entender esse processo dos momentos maus, se nós não tivermos alicerçados, agarrados, firmados em Cristo, que é a nossa rocha, como disse o salmista, que aqueles que esperam, aqueles que estão no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se nós não tivermos esse discernimento para entender esses momentos maus que supostamente estamos vivenciando, esses momentos têm o poder e a capacidade de levar qualquer indivíduo, qualquer ser humano, seja ele crente, seja ele que serve a Cristo ou que não serve, a uma situação de desgraça, uma situação frustrante, a uma situação de desespero, de enfermidade e principalmente as enfermidades psicossomáticas, aquelas que são criadas na mente, ansiedade, depressão, síndrome de pânico, pavor noturno, por não ter a sua vida alicerçada em Cristo e não entender os momentos que estamos vivenciando. Por isso é importante nós estarmos agarrados e alicerçados na palavra do Senhor, porque a palavra nos dá respaldo, nos dá sustentabilidade para suportarmos qualquer momento. Porque se nós formos para a palavra,
e percebeu que ela diz ao nosso favor, como sempre me ensinou meu pai, que verdade sobre a nossa vida não é aquilo que as pessoas falam, não é aquilo que o mundo fala, que a oposição fala, que o inimigo da nossa alma fala. Verdade sobre a nossa vida, sobre o povo de Deus, é aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E a Bíblia diz que se nós passarmos pelo fogo, não nos queimaremos. Se passarmos pelas águas, nós não nos afogaremos. E Jesus disse: Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Se nós nos agarrarmos na palavra, não sofreremos nenhum tipo de enfermidade em relação a esses momentos maus, porque a palavra será como defesa, escudo para a nossa vida. E o que esse homem está vivendo aqui no capítulo 5 de João, o seu momento, percebe-se que o texto que nós lemos, o versículo 5, diz que ele já tinha 38 anos que estava paralítico. Só que quando eu cheguei nesse versículo, meditando, eu entendi que o texto é bem claro, ele havia 38 anos que estava paralítico, não que ele era paralítico. Aí eu entendo que esse homem teve os seus momentos bons na sua vida, quando tinha a sua saúde, tinha as suas pernas, tinha o seu poder de locomoção, só que na vida dele veio os momentos ruins. E vamos aprender nesta madrugada, nesta noite, uma lição com esse paralítico do tanque de Betesda. O texto fala que Jesus subiu para uma festa em Jerusalém. Só que nós, às vezes, por não nos aprofundarmos no texto, nós acabamos perdendo algumas riquezas, irmão Damião, que o texto nos oferece para alimentar nossa alma. E quando havia uma festa em Jerusalém, segundo o costume judaico, os homens de 18 anos acima, eles tinham a obrigação de participar dessa festa. Agora perceba comigo o cenário que está em Jerusalém. Os varões de 18 anos para cima, eles tinham a obrigação de participar das festas de comemoração judaica. E há quem diga que essa festa era a festa dos tabernáculos. A cidade está em festa, Jerusalém está em festa. E sabemos que todo lugar que está em festa há uma grande multidão, há uma grande aglomeração de pessoas para celebrar. Só que o lado triste desta história é que enquanto algumas pessoas estão celebrando uma festa que havia em Jerusalém, existe alguém chorando por seu milagre há 38 anos, louvado seja Deus. Enquanto algumas pessoas celebram, se alegram, gozam a vida, pulam, saltam, comem, havia uma pessoa que padecia de uma enfermidade e não tinha motivos para celebrar a vida. E muitas vezes nós nos encontramos nas condições deste homem. Algumas pessoas ao nosso redor, louvando a Deus, adorando, celebrando, prestando culto de ação de graças a Deus, gozando da vida, e nós olhamos para a nossa situação e dizemos, mas o que eu tenho para celebrar? Se eu já espero por meu milagre há tanto tempo que eu venho buscando, venho orando, consagrando, jejuando, buscando em Deus, só que o meu milagre não acontece. Só que estava subindo alguém para essa festa diferente. Estava subindo alguém especial para essa festa, de encontro a este homem, de encontro a esta história de dor, sofrimento, lágrimas, desespero, quem sabe de desamparo. E o texto diz que Jesus subiu com seus discípulos. E ali havia um lugar chamado os 5 pavilhões, as portas das ovelhas. Eram onde eram feitos os sacrifícios oferecidos ali naquele ritual, naquela festa de celebração. Diz o texto que havia este homem que estava há 38 anos paralítico, sofrendo, chorando desesperadamente, assim como nós algumas vezes, aguardando pelo nosso milagre. Só que o interessante aqui é que o texto é bem enfático, que diz: estava ali um enfermo há 38 anos. Olha o que o versículo 6 diz: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado?
E às vezes, irmã Rosilene, nos sentimos tão desamparados. E às vezes questionamos e perguntamos, será que Deus não me vê? Será que Deus não vê a minha situação? Glórias. Será que Deus não tem visto o meu sofrimento, as minhas lágrimas, o meu desespero, as madrugadas que eu passo em claro chorando com o meu travesseiro, como disse Davi, o meu travesseiro tem sido, o meu lamento tem sido o lugar que eu descarrego as minhas emoções. Às vezes nós prostramos o nosso joelho para orar e não sai uma palavra, somente saem lágrimas de desespero perguntando, será que Jesus não está nos vendo? Já faz tanto tempo que eu estou chorando, clamando, buscando pelo meu milagre, só que não acontece. Só que o versículo 6 traz uma resposta para alguém nesta noite, nesta madrugada, dizendo, Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? É Jesus perguntando para alguém aqui, qual o seu problema? O que te aflige? O que te faz chorar? O que te faz te desesperar? O que tem causado as suas insônias? O que tem causado as suas noites de pavor, de sofrimento, de desespero, de lágrimas? É Jesus perguntando para o seu povo nesta noite, queres ser curado? E olha a resposta que ele dá para as nossas vidas. Diz o versículo 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Glórias. É ele dizendo, Senhor, eu sou sozinho. Oh, aleluia. Eu não tenho ninguém para me ajudar. É ele dizendo, não tenho ninguém para colar comigo, falando da maneira bem popular. É ele dizendo, me tiraram do grupo. É ele dizendo, Senhor, eu não faço parte de nenhum departamento, me excluíram do departamento. É ele dizendo, Senhor, a panelinha me pôs para fora. Ele dizendo, eu estou sozinho nesta situação. Só que ele nos ensina uma coisa. Ele diz, pois enquanto eu vou, louvado seja Deus. Oh, glória! Ele dizendo, eu estou sozinho, estou rejeitado, eu estou excluído, me puseram para fora, mas eu não desisto, eu continuo indo, Santo de Israel. É ele dizendo que o salmista, no verso 73, diz, ainda que a minha mente e o meu corpo desfaleçam, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha força. Olha a lição que esse paralítico nos dá. Às vezes, por tão pouca coisa, nós desistimos, quem sabe, do nosso próprio chamado, daquilo que fomos chamados para fazer para o Senhor, por tão pouca coisa. Às vezes, um irmão que não nos deu a paz do Senhor, vou desistir. Eu vou sair do grupo, irmã Rosilene, porque não falaram comigo. Eu vou tirar a toalha, eu vou conversar com o pastor, vou entregar o meu carro, porque o irmão não fala comigo. Olha a situação desse homem, ele diz, pois enquanto eu vou, oh glória. Ou seja, ele estava se rastejando, sofrendo, sem conseguir andar, mas não desistia do seu milagre. Porque a fé que esse homem tem nos ensina muita coisa. É mesmo que todas as circunstâncias se voltem contra nós, ele não está desistindo de viver o melhor que Deus tem para a vida dele. Ele diz, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É ele falando, Senhor, eu vejo o milagre de todo mundo acontecer. Eu vejo as promessas de todos que estão ao meu redor se cumprindo. Eu vejo todos que estão ao meu redor, aqueles que choram, começarem a sorrir, os que estão tristes se alegrar, mas eu não consigo, porque antes de mim vai outro. Já passei por isso, irmã Júcia, sei o que eu estou falando. De ver muitos conseguir a sua promessa.
de ver muitos alcançarem o seu milagre. Oh, glórias! E por um motivo ou por outro, pelos propósitos de Deus, oh, glória! Sustentado por Deus, na Gadbaia séria. Eu não desisti daquilo que Deus disse que teria para minha vida. Mesmo vendo tudo acontecer ao meu redor e contra mim. Sustentado por Deus. Seguir em frente, avante, crendo naquele que prometeu a promessa. Porque diz a palavra, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não por merecimento nosso, mas por graça, porque diz o apóstolo Paulo que Deus é poderoso para fazer não somente aquilo que pedimos, mas muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, que é a palavra do Senhor, que está dentro de nós. Só que quando Jesus escuta esse discurso desse homem, isso mexe com o coração do Senhor. E diz o versículo 8, então disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui eu vejo Jesus colocando um ponto final no sofrimento desse homem. É Jesus mudando todo o quadro, toda a história desse homem. O homem que já estava há 38 anos sofrendo. Ele tem um encontro com Jesus. E Jesus muda a sua história. E às vezes não é diferente em nosso meio. Quando lemos esse verso e aplicamos isso do conhecimento de ter conhecido a Cristo, triste realidade é que às vezes nós já servimos a Deus por tanto tempo, mas não conhecemos quem Ele de fato. Servimos a Deus há tanto tempo em nossas vidas, mas não conhecemos a grandeza do seu poder, de saber que somente por uma palavra Deus pode fazer tudo. Foi assim na criação, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. E se Deus quiser fazer algo em nossas vidas, só basta uma palavra dele, haja livramento, e haverá livramento. Haja abundância, e haverá abundância. Haja provisão, e haverá provisão. Haja renovo, e haverá renovo para a glória de Deus. Jesus disse, toma o teu leito e anda. Jesus dá uma ordem para ele. E às vezes o que nós não entendemos é o que foi citado agora, o que disse o apóstolo São Paulo, que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E qual é o poder que opera em nós? É a palavra de Deus. Às vezes deixamos de fazer uso da palavra. E por isso muitas coisas não acontecem em nossas vidas, porque nós não usamos a palavra como tem que ser usada. Como arma de ataque, como arma de defesa, como arma de recuo, de saber sair num tempo determinado de algumas situações, de recuar, de voltar atrás, porque eu sempre falo para os meus amigos que recuar também é atacar, recuar também é estratégia. Às vezes queremos bater muito de frente com algumas situações, e em muitas delas Deus nos manda recuar, sai de cena, assim como Jesus fazia. Quando a multidão apertava, ele saía de cena. E diz o versículo 9, e imediatamente o homem se viu curado após a palavra de Jesus. E tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Quando eu leio isso aqui, meu coração se enche de alegria, irmão Damião. Porque eu vejo Jesus dar uma ordem a este homem, sabe? De mandar ele pegar aquilo que era uma marca de dor na sua vida, ô glórias. Aquilo que era uma marca de sofrimento que ele carregava. Aquilo que o fazia lembrar diariamente da sua enfermidade, do seu problema. Aquilo que lhe fazia chorar amargamente era o seu leito, onde ele se mantinha em toda a sua vida prostrado, acamado, miseravelmente moribundo.
Talvez podemos fazer uma aplicação aqui, abrir um parênteses. A vida que eu levei no passado para edificação era uma vida envolvida com coisas erradas, metidos com drogas, com bebedeira, prostituição. Só que na mesma vida que eu era escravo, que eu sofria, hoje Jesus me curou, mandou carregar meu leito e ir atrás de outras pessoas que estão presas nessa vida. É Jesus mandando este homem pregar o veículo que lhe causava dor, lágrima, sofrimento, aquilo que lhe trazia vergonha, dizendo: carrega isso, tem domínio sobre isso. Você tem poder sobre isso. Se posiciona, se coloca de pé. Porque aquilo que lhe fazia chorar, eu vou transformar em motivo de alegria. Aquilo que lhe fazia passar noites em claro, chorando amargamente, eu vou transformar em madrugadas de júbilo e gozo na minha presença, em oração. Aquilo que lhe fazia perder o sono, é nesta mesma área que eu vou te exaltar, que eu vou te levantar. Talvez para muitas pessoas que estão aqui, o veículo que causa dor em algumas vidas é um filho nas drogas, uma família metida com álcool, é um esposo que ainda não serve a Cristo, é uma esposa que não serve a Cristo ainda. Só que Jesus veio com a sua palavra, nesta noite está dizendo: domina isso, tem poder sobre isso, toma o teu leite e anda. E a parte B do versículo 9, quando diz que era sábado, era um período, irmã Rosilene, que para muitos não podia trabalhar. Sabe o que eu aprendo com isso? É Jesus operando um milagre na vida de alguém quando ela menos espera. É Jesus operando um milagre, realizando prodígios na vida de alguém em um tempo que as pessoas que estão contra torcem para não acontecer nada. É o dia de sábado, é o dia do descanso. É o dia que para muitos aqui, neste contexto, não se podiam fazer nada. E olha o que o versículo 10 diz: por isso os judeus disse ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Sabe o que eu entendo com isso? É que o adversário de nossa alma e as pessoas que emprestam seu ouvido e a sua vida para ele, não aceita e não aceitará aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. O versículo 11 diz: ao que ele respondeu mesmo, o que me curou me disse: toma o teu leite e anda. Oh, glórias! É ele dizendo: amigo, vai reclamar com Jesus. É ele dizendo: vai reclamar com Jesus, foi ele que fez, foi ele que operou, foi ele que realizou, vai reclamar com Jesus. E é isso que as pessoas precisam entender e aceitar. Se o que Deus fez em nossas vidas vai fazer em nossas vidas, elas têm que entender que quem fez foi Jesus. Se tem de falar alguma coisa, fala com ele, porque é ele que realiza os milagres de nossas vidas. Só que as pessoas não entendem, acham que é mérito nosso, é por mera graça. É por mera graça, nós não merecemos nada. Perguntaram-lhe a ele: quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Versículo 13, para nós encerrarmos. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Meu Deus! Olha o que eu aprendo com isso aqui. Se Jesus se retirou deste lugar porque havia muita gente, já fechei a Bíblia. É porque Jesus só foi essa festa, minha irmã Rosilene, somente pela vida deste homem. Jesus irá em muitos lugares, somente pela minha vida, pela sua vida, pela vida do irmão Damião, pela vida do irmão Glauber. Jesus vai em muitos lugares somente por nossas vidas.
E em quantos lugares, glórias, oh glórias, Jesus foi com livramento, oh glórias, em nossa família, nossa casa, nosso trabalho, somente por nossas vidas. Então que nós aprendamos nesta noite a suportar o tempo, a entender ele e acreditar naquele que é dono do tempo e não desistir dos nossos milagres. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Um forte abraço. Fiquem com Deus.